Sabe aquela frase, depois da tempestade vem a calmaria? Pois é, mas e depois do dilúvio? É isso que a gente vai explorar agora. Vamos embarcar juntos nos acontecimentos que se seguiram à maior de todas as inundações. Uma história sobre espera, muita esperança e, no fim, um mundo inteirinho renovado. Então, imagina a cena. A chuva para, o barulho incessante da água cessa. Mas a terra ainda é um oceano sem fim. A arca, com Noé, sua família e o futuro de todas as espécies, continua ali, flutuando à deriva. A grande pergunta no ar era uma só. E agora? Como é que a vida ia recomeçar a partir daqui? Bom, a primeira parte dessa história é uma verdadeira aula de paciência. Uma paciência que hoje em dia a gente mal consegue imaginar. É aqui que começa a mudança, lenta, gradual, mas definitiva. É o início do recuo das águas. E essa mudança não acontece num passe de mágica, sabe? É um processo. A narrativa conta que um vento começou a soprar sobre a terra. Essa é a primeira ação concreta que dá o pontapé inicial para o recuo das águas. É uma imagem muito poderosa, né? A própria natureza sendo guiada para começar a tarefa gigantesca de secar um planeta inteiro. Um sinal de que a renovação viria, mas o seu próprio tempo. E a escala de tempo aqui é, uau, impressionante. Não estamos falando de dias ou semanas, são meses. As águas só começam a baixar de verdade depois de 150 dias. Pensa só, aí no 7º mês, um marco, a arca finalmente para, encalhada nas montanhas de Ararat. Mas a espera não acabou. Foi só no 10º mês que os picos de outras montanhas começaram a aparecer. Imagina a ansiedade e a paciência para ver o mundo ressurgir tão devagar. Isso nos leva para a próxima fase da história. O momento em que a espera, passiva, se transforma numa busca ativa por respostas. Agora, Noé toma a iniciativa. Ele vai usar a própria natureza para tentar entender como estava um novo mundo lá fora. Aqui, Noé age quase como um cientista, um explorador. Ele cria um método para testar se o mundo já estava habitável de novo. O primeiro teste, um corvo. Ele vai e volta, o que indicava que não, ainda não dava. Depois, uma nova estratégia, a pomba. Na primeira viagem dela, a mesma coisa. Ela retorna, sem ter onde pousar. A cada tentativa que falhava, a expectativa dentro daquela arca devia ficar cada vez maior. Depois de esperar mais 7 longos dias, Noé manda a pomba de novo. E esse é o momento. A tensão deve ter sido enorme. A tarde vai chegando e lá está ela, a pombinha, voltando. Imagina só o silêncio na arca, todos os olhares fixos nela, o que ela traria dessa vez? Seria mais uma viagem em vão ou, finalmente, um sinal? E então, o sinal. E não era nada espetacular, não. Era uma coisinha simples, uma única folha de oliveira, verdinha, recém-colhida no bico da pomba. Parece pouco, mas aquilo significava tudo. Era a prova definitiva. A vegetação tinha voltado, a terra estava viva de novo. A espera gigantesca finalmente virava certeza. Com essa confirmação, a narrativa entra no seu grande final. É o fim do confinamento. É o primeiro passo num mundo limpo, zerado, renovado. Chegou o momento de finalmente deixar a arca. O contraste entre o antes e o depois é gigantesco. A vida dentro da arca era sobre sobreviver, preservar, num espaço limitado. Lá fora, o que esperava por eles era a liberdade total, um mundo aberto e mais, uma missão, um mandato para crescer. É a transição de um estado de contenção para um de expansão completa. Tá, e quais foram as primeiríssimas atitudes nesse mundo novo? A de Noé foi um ato de pura gratidão. Ele constrói um altar. E a primeira resposta divina a isso não foi uma nova regra, mas sim uma bênção, uma direção. Povoem a terra, cresçam, se multipliquem. É um ciclo lindo de gratidão sendo respondida com uma promessa de mais vida. E isso nos leva ao clímax emocional de toda essa saga. Porque a história não é só sobre o fim de uma enchente, mas sobre o estabelecimento de uma nova promessa, uma nova regra no jogo que redefine a relação entre o divino e o mundo. E aqui está o coração dessa promessa. Uma declaração solene de que, apesar da natureza humana, uma destruição naquela escala nunca mais aconteceria. É um pacto que muda as regras do jogo, estabelecendo um novo paradigma de existência para o mundo dali para frente. E essa promessa se manifesta de um jeito muito concreto, no estabelecimento de um ritmo eterno para o planeta. Os ciclos de plantar e colher, o frio e o calor,
o verão e o inverno, o dia e a noite, tudo isso foi garantido ali. Esses padrões da natureza, que são a base da nossa vida, se tornaram o grande símbolo visível da nova estabilidade do mundo. E assim a história termina. Não com um ponto final, mas com a promessa de uma continuidade que dura até hoje. O que nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. De que forma essa promessa tão antiga, desses ciclos naturais, ainda influencia o nosso jeito de ver o mundo? Essa confiança de que depois do inverno vem a primavera, de que a noite vai ser seguida pelo dia, até que ponto essa narrativa fundamental ainda molda a nossa relação com o planeta? E se a gente pudesse recomeçar tudo do zero? Depois de um dilúvio que literalmente limpou o planeta, a humanidade ganhou essa segunda chance. E Gênesis, capítulo 9, conta exatamente o que veio depois. E olha, tem de tudo. Novas regras para o jogo, uma promessa divina inesquecível selada com arco-íris e o primeiro grande drama familiar do Novo Mundo. Um drama que acabaria definindo muita coisa. Vamos mergulhar nessa história de aliança e queda. O capítulo já abre com uma baita dose de esperança. Pensa bem, depois da destruição total, a primeira ordem de Deus não é sobre medo, é sobre vida. Sejam fecundos, multipliquem-se. É um comando direto para crescer, para renovar, para encher o mundo de novo. A missão é clara, sabe? O tom é de puro otimismo. Para a gente organizar o pensamento, vamos dividir nossa conversa em 4 partes bem definidas. Primeiro, a gente vai ver as novas regras do jogo em um novo começo. Depois, vamos explorar a famosa aliança do arco-íris. Aí a história dá uma virada dramática com a vergonha na tenda. E por fim, a gente analisa o impacto disso tudo em a maldição e o legado. Então, vamos lá. Começando pelo começo, literalmente. O mundo novinho em folha precisa de novas regras, certo? É aqui que Deus estabelece uma nova ordem, redefinindo a relação entre as pessoas, os animais e, principalmente, o valor da vida. Vamos dar uma olhada nessas diretrizes. Pensa nisso aqui como se fosse a nova constituição do planeta. A ordem para multiplicar continua valendo. A humanidade agora tem domínio sobre os animais e, numa mudança gigantesca, pode comer carne. Mas atenção para 2 regras cruciais. Primeiro, nada de consumir carne com sangue, porque o sangue era visto como a própria essência da vida. E a regra mais importante de todas, a vida humana é sagrada. Como as pessoas são feitas à imagem de Deus, tirar uma vida passa a exigir a punição máxima. É um reset completo das regras do jogo. Ok, regras estabelecidas, agora a gente entra na segunda parte, que traz uma das promessas mais conhecidas e, olha, mais bonitas de toda a Bíblia. Depois de colocar as regras na mesa, Deus faz um pacto, uma aliança. E não é só com Noé, não. É com toda a criação. E aqui está o coração da promessa. É uma garantia definitiva, absoluta. A destruição total do mundo pela água, nunca mais. Imagina o alívio, o peso que isso tira das costas não só da humanidade, mas de todos os seres vivos. É uma promessa de segurança, de estabilidade para o futuro. E aqui é importante a gente entender o peso da palavra aliança. Não é uma promessa de boca para fora, eu prometo. Não. É um pacto formal, um contrato solene que não pode ser quebrado. É um compromisso profundo. E o mais incrível dessa aliança é que ela é feita entre Deus e, como o texto mesmo diz, toda a carne, ou seja, todos os seres vivos. Tá, mas uma promessa desse tamanho, como garantir que ninguém, nunca, vai esquecer? Um pacto dessa magnitude precisava de algo físico, um símbolo visível para todas as gerações. Precisava de um sinal. E que sinal o arco-íris? Segundo a história, Deus coloca o seu arco de guerra nas nuvens, não como arma, mas como um lembrete. E o mais fascinante é que o texto diz que ele serve de lembrete não só para a gente, mas para o próprio Deus. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna. Então, toda vez que um arco-íris pinta o céu depois da chuva, ele está ali reafirmando esse pacto antigo. Bom, mas essa paz toda, essa harmonia do recomeço, não dura muito. A narrativa dá uma virada de 180 graus. A gente sai do divino e mergulha de cabeça na falha humana, no primeiro grande conflito familiar do mundo pós-dilúvio. A sequência dos fatos é bem direta, mas carregada de tensão. Noé, que agora é agricultor, bebe o vinho que ele mesmo produziu, fica bêbado e apaga, nu, dentro da sua tenda. O filho dele, Cã, entra, vê a cena. Para a cultura da época, isso não era só vergonhoso. Era uma violação gravíssima da honra do pai. Mas em vez de resolver a situação ali, Cã sai e espalha a notícia para os irmãos, Sem e Jafé. A reação deles, no entanto, vai ser o completo oposto.
Colocando lado a lado, a diferença é brutal. A falha de Cã não foi só ter visto o pai naquela situação, foi ter exposto a vulnerabilidade, a vergonha dele. Em total contraste, Sem e Jafé agem ativamente para proteger a dignidade de Noé. Eles pegam uma capa e andam de costas para não verem a nudez do pai enquanto cobrem. É um ato de profundo respeito, de lealdade. E isso tudo nos leva à nossa parte final, as consequências. A forma como Noé reage quando descobre o que aconteceu vai ser decisiva. Vai traçar o destino de suas linhagens, criando um legado de bênçãos e maldições que ecoaria por muito, muito tempo. Quando Noé acorda e se dá conta do que aconteceu, a reação dele é poderosa e profética. Mas aqui tem um detalhe crucial que gera muita discussão até hoje. Ele não amaldiçoa Cã, o filho que errou. A maldição recai sobre o filho de Cã, Canaã. É estranho, né? Mas uma das interpretações é que na mentalidade da época, amaldiçoar o filho de alguém era uma forma de atingir toda a sua linhagem, todo o seu futuro. Essa tabela resume bem os 3 destinos que foram traçados ali. Canaã, neto de Noé, é condenado a uma posição de servidão. Basicamente, ele vai servir aos seus tios e aos descendentes deles. Sem é abençoado por sua relação com Deus e Jafé recebe a promessa de que vai prosperar e terá um lugar junto de Sem. Repara que Canaã fica sempre na posição mais baixa, destinado a servir aos outros 2. E com essas palavras proféticas, o conflito daquela noite se encerra. O texto então conclui a saga de Noé, contando que ele viveu no total 950 anos. Pensa só, uma vida de proporções épicas, que viu um mundo ser destruído e outro renascer. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. O capítulo 9 de Gênesis começa com uma bênção universal e uma promessa para toda a criação, mas termina com uma maldição que cria uma hierarquia dentro de uma única família. A questão que fica é, como uma história tão íntima, tão antiga, sobre honra e vergonha familiar, pôde ser interpretada e usada ao longo de milênios para justificar estruturas de poder, de destino e de hierarquia. É um lembrete impressionante do poder que as narrativas fundamentais têm até hoje. A gente vai mergulhar num dos documentos mais fascinantes do mundo antigo. E não é uma história de guerra, nem um código de leis, mas sim uma lista de nomes encontrada lá no livro de Gênesis. Só que não é uma lista qualquer. Gênesis 10 é, na verdade, uma tentativa muito ambiciosa de mapear todo o mundo conhecido daquela época, sabe? Traçando a origem de cada nação, cada reino, cada tribo, tudo a partir de uma única família. Essa é uma daquelas perguntas fundamentais que a humanidade sempre se fez, né? De onde a gente veio? Como é que os diferentes povos da Terra se conectam? Muito, mas muito antes da genética moderna ou da arqueologia, os povos antigos já criavam suas próprias respostas para essa questão. E a resposta apresentada no texto de hoje é essa aqui. É a famosa Tabela das Nações. A ideia dela é bem radical. Que toda a diversidade da humanidade, depois de um dilúvio gigantesco, desce dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ok, então vamos nessa. Nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai explorar os 3 ramos da família de Noé, vamos conhecer um rei que virou lenda e, no final, vamos juntar tudo para montar esse mapa completo e entender a visão de mundo desse texto tão antigo. Nossa exploração começa com o primeiro filho, Jafé. A linhagem dele é apresentada como a origem dos povos que se espalharam para o norte e para o oeste, em especial aqueles que a gente associa às costas e ilhas do Mediterrâneo. O interessante aqui nessa tabela é como ela organiza as linhagens principais. Nomes como Gomer e Javã são super importantes, porque muitos historiadores e estudiosos ligam eles a povos bem conhecidos, como os citas e os gregos jônios. Isso já mostra que essa tabela antiga não era só uma genealogia, era uma forma de categorizar o mundo. O próprio texto dá uma pista geográfica fundamental. Ele chama eles de os povos que repartiram entre si as ilhas das nações. Para um autor lá do Antigo Oriente Próximo, isso logo traria à mente o mundo do outro lado do mar. A Grécia, a Anatólia, as ilhas do Mediterrâneo, é a primeira pincelada no nosso mapa mundi. Agora, vamos passar para o segundo filho, Cã. Se Jafé representa os povos do norte do mar, a linhagem de Cã está firmemente plantada no sul e está ligada a alguns dos impérios mais poderosos e conhecidos da antiguidade. Essa visão geral já nos mostra nomes de peso. Cuxi, que é ligado à região da Etiópia e da Núbia, Misraim, que é, na verdade, o nome hebraico para o Egito, e Canaã,
o ancestral dos povos que viviam na terra que ia se tornar central para a história de Israel. E é aqui que o ritmo da lista muda. O texto para de só listar nações e, pela primeira vez, ele foca em um indivíduo. No meio de uma genealogia de povos, surge a história de um homem, Nimrod. E essa descrição, olha, já mostra a importância dele. Ele não é só mais um nome na lista, de jeito nenhum. É uma figura de um poder e de uma habilidade lendários. O texto descreve ele como o primeiro poderoso na Terra e um valente caçador, uma expressão que virou até provérbio para falar de alguém com muita fama e força. Mas Nimrod não era só um caçador, não. Ele era um construtor de impérios. O texto diz que foi ele quem fundou cidades icônicas lá na Mesopotâmia. Primeiro em Sinar, que é a Suméria, com o Babel e Acade. Depois ele expande para o norte, para a Síria, e funda a grande cidade de Nínive. Ele representa, basicamente, a ascensão da civilização urbana e do poder centralizado. Olha que outro detalhe crucial, quase escondido na lista. O texto faz questão de traçar a origem dos filisteus, que foram um dos principais adversários de Israel mais para frente, de volta à linhagem de Mizraim, ou seja, do Egito. Isso estabelece um mapa que não é só geográfico, mas também geopolítico. E, finalmente, os descendentes de Canaã. A lista aqui é bem longa, nomeando vários grupos que moravam na região antes da chegada dos israelitas. Para o público original daquela época, ler nomes como Jebuseus e Amorreus era como ler um mapa detalhado da sua própria terra, definindo quem estava lá antes deles. Agora vamos para o terceiro e último ramo, a linhagem de Sem. Se as outras linhagens mapearam o mundo ao redor, a de Sem vira o foco para dentro, traçando a linha que o autor considera a mais importante para sua própria história. A estrutura aqui é bem clara. Embora nomes como Elão e Ashur representem nações importantes a leste, como a Pérsia e a Assíria, o texto rapidamente afunila a atenção para uma linha bem específica, a que passa por Arfaxade até chegar em Éber. E esse é o ponto-chave. Essa descrição específica para Sem funciona como um holofote na narrativa. É como se o autor estivesse dizendo, prestem atenção aqui. Mas por que essa ênfase toda? Porque o nome Éber é considerado a raiz da palavra hebreu. Ou seja, esta é a linhagem que dá identidade ao povo que está contando essa história. E dentro dessa linhagem a gente encontra outro detalhe fascinante. Um dos descendentes de Éber se chama Peleg. O texto explica que o nome dele significa divisão, porque foi na época dele que se repartiu a terra. Isso é uma clara referência ao que vai ser contado logo no capítulo seguinte, a Torre de Babel e a dispersão da humanidade. Bom, agora que a gente explorou cada ramo separadamente, é hora de dar um passo para trás. Vamos juntar todas as peças e ver o mapa completo que a Tabela das Nações nos mostra. Essa comparação resume tudo perfeitamente. Jafé ao norte e oeste, os povos do mar. Cã ao sul, com os grandes impérios e os habitantes de Canaã. E Sem a leste, a linhagem ancestral. Juntos, eles formam um mapa mundi conceitual, organizado não por coordenadas, mas por genealogia. E o ponto central de todo este mapa é esse aqui. Apesar da diversidade incrível de povos, de línguas, de territórios, apesar dos impérios e das migrações, o texto insiste numa origem única. A humanidade, em toda a sua complexidade, é apresentada como uma única e grande família. O capítulo termina com a sua própria conclusão, a tese que sustenta a lista inteira. Isso não é só uma genealogia, é a história de como as nações se espalharam pela Terra a partir de um ponto de origem comum. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No fim das contas, a Tabela das Nações é muito mais que um mapa antigo. É uma poderosa declaração de identidade. Ao se colocar dentro dessa imensa teia de povos, o antigo Israel estava definindo seu próprio lugar no mundo. E isso nos lembra que toda história de origem, antiga ou moderna, é uma tentativa de responder à pergunta: quem somos nós e de onde viemos? Gênesis capítulo 11. Olha, esse é um capítulo que funciona como uma grande dobradiça na Bíblia. Ele conta não uma, mas duas histórias que parecem bem diferentes, mas que estão totalmente conectadas. Primeiro, a gente tem um drama que envolve toda a humanidade. E depois, o foco muda completamente para a história de uma única família, uma que vai, literalmente, mudar o curso de tudo. Vamos mergulhar em como esses dois atos se encaixam. E tudo começa com essa frase, que é poderosa. Imagina só, um mundo inteiro onde todo mundo se entende perfeitamente. Sem mal-entendido, sem precisar de tradutor. Parece o cenário ideal, uma utopia. Só que, como a gente vai ver, essa unidade total acabou servindo de combustível para uma ambição, digamos, perigosa.
E é isso que nos joga direto no primeiro ato da nossa história, a famosa Torre de Babel. Todo mundo já ouviu falar, mas a história é muito mais do que só uma torre. É uma narrativa profunda sobre o que acontece quando a criatividade e a ambição humana resolvem que não precisam de limites. Então vamos montar o cenário. A humanidade inteira, como um só povo, se muda e se fixa num lugar chamado Sinar, que hoje ficaria ali na região do Iraque. E o detalhe importante é que, em vez de se espalharem e povoarem o mundo, eles decidem se concentrar, ficar todos juntos. E é nesse ambiente que uma ideia monumental começa a surgir. A pergunta que não quer calar é: por quê? O que leva uma civilização inteira a colocar toda a sua energia, todo o seu recurso, num único projeto gigantesco como esse? Com certeza não era só para ter um teto sobre a cabeça. Tinha algo muito maior em jogo, uma verdadeira declaração para o universo. E a resposta, olha só, está aqui, no próprio texto. A motivação era dupla. Primeiro, tornemos célebre o nosso nome. É uma busca por fama, por autonomia, por construir um legado com as próprias mãos. E segundo, que talvez seja o ponto mais crucial, para que não sejamos espalhados. Ou seja, era uma recusa direta a uma ordem anterior de povoar a terra. Era a busca pela segurança do controle, de manter todo mundo debaixo de um mesmo poder. Bom, como era de se esperar, essa ambição toda provoca uma reação. E é aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus. A gente entra no evento que vai mudar o mapa do mundo para sempre. A Grande Dispersão. Essa imagem é muito forte. O texto fala que Deus desceu para ver o que estava acontecendo. E a preocupação era muito clara. Com essa unidade e com essa tecnologia, a humanidade unida poderia fazer absolutamente qualquer coisa que planejasse. Essa autonomia sem freios é apresentada como o centro do problema. E a resposta a esse problema vem em 3 etapas bem definidas. Primeiro, a observação, a constatação do potencial ilimitado e perigoso daquela unidade. Depois vem a ação. E que ação, hein? Confundir a linguagem, ou seja, mexer na própria ferramenta que tornava o projeto possível. E por fim, o resultado inevitável, a dispersão. O projeto da torre é paralisado na sua base. E é daí que vem o nome Babel, que em hebraico soa como a palavra confundir. Esse momento é um marco, é o fim daquela era de unidade global e o começo do mundo que a gente conhece, com toda a sua diversidade de línguas, povos e culturas. E a torre, inacabada, se torna aquele símbolo eterno da ambição humana que tenta chegar aos céus por conta própria. E aqui fica a grande pergunta que faz a transição de um ato para o outro. E agora, depois de espalhar todo mundo, o que acontece? É como se a câmera da narrativa, que estava mostrando o planeta inteiro, de repente começasse a dar um zoom, procurando por uma linhagem bem específica no meio da multidão. Pois é, entramos no segundo ato, e o foco muda da água para o vinho. O que vem agora pode parecer, à primeira vista, só uma lista chata de nomes, mas não é. Pensa nisso como uma ponte narrativa que vai ligar aquele mundo disperso de Babel ao começo de uma história completamente nova. Para a gente entender o que vem pela frente, vale a pena lembrar o que é uma genealogia. É basicamente um mapa da descendência, uma árvore genealógica, e aqui o foco total é na linhagem de Sem, um dos filhos de Noé. A narrativa está traçando um caminho bem intencional através das gerações. E aqui a gente vê essa ponte sendo construída, tijolo por tijolo, geração por geração. A gente sai de Sem, que sobreviveu ao dilúvio, e passa por 10 gerações até chegar num homem chamado Tera. E ele é pai de alguém que vai se tornar o centro de tudo, Abrão. Cada nome desses é um elo numa corrente que está levando a história para um lugar bem específico. E para a gente não achar que é só uma lista seca, o texto nos dá uns detalhes incríveis, tipo a idade das pessoas. Arfaxade, por exemplo, viveu 403 anos depois que o filho dele nasceu. Isso dá uma noção da escala de tempo absurda, épica, com a qual a gente está lidando aqui. É outro mundo. E agora, o foco da câmera se fecha de vez. De toda a humanidade que foi espalhada, a história nos leva para uma única família, a família de Tera. É exatamente aqui, no meio das ruínas do projeto de Babel, que uma jornada totalmente nova está prestes a começar. E aqui, a gente conhece os personagens principais, Tera e seus filhos. Vemos a tragédia da morte de Arã, e aí o texto joga uma informação que parece um detalhe, mas que vai ser o motor de toda a saga que vem por aí. Sarai, a esposa de Abrão, era estéril, não podia ter filhos. Isso cria uma tensão gigantesca, porque levanta a questão:
como uma promessa sobre descendentes pode se cumprir se a matriarca não pode conceber. Essa família, então, começa a se mover. Eles saem de Ur dos Caldeus, uma cidade importante, com a intenção de chegar em Canaã. Só que eles param no meio do caminho, numa cidade chamada Harã. É uma jornada que começou, mas não terminou. E para complicar a Tera, o patriarca morre ali, deixando o futuro de Abrão e de toda a família em aberto. E é nesse exato ponto que Gênesis 11 nos deixa, bem na beira de um novo começo. A gente tem uma família longe de casa, uma promessa que depende de filhos, mas a esposa é estéril. E eles carregam o peso de toda essa linhagem histórica. A pergunta que fica no ar é: o que vem a seguir para Abrão e Sarai? O que acontece quando alguém é chamado para largar tudo e ir para o desconhecido, enfrentando um futuro que, humanamente falando, é impossível? Bom, é exatamente aí que a próxima grande história vai começar.